Boa tarde, pessoal. Eu sou a Daniela Ruiz e hoje estou aqui na live 10, número 10 já. Tá quase acabando a série. E eu estou lendo para vocês, todas as lives, o livro Bom Dia Espírito Santo. Esse aqui, ó. Então, eu estou mostrando ele para vocês. Esse livro é do Beni. E ele fez esse livro depois que ele teve uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele conheceu de uma forma tão maravilhosa e ele compartilhou com a gente nesse livro. Então são 12 capítulos e todas as lives eu tô falando um capítulo cada live, né? E já estamos na 10, então vai até a 12. Só tá faltando mais 2 para acabar. E no final das 12 lives, quem assistir todas, tiver uma experiência com o Espírito Santo, contar seu testemunho no final, que eu vou enviar um livro desse aqui, do Beni, para você. Pode ser no Brasil ou fora do Brasil, eu envio para você esse livro. E quando ele chegar nas suas mãos, você compartilha com alguém essa experiência, passa para frente esse conhecimento, porque é algo que transformou a minha vida. Tem mais ou menos 2 meses que eu conheci esse livro através do meu amigo Christian, aqui em Goiânia. E quando ele me apresentou, eu comprei no mesmo dia. Quando ele falou que tinha nesse livro, eu comprei no mesmo dia. E comecei a ler em 2 dias, eu já tinha lido o livro. Porque foi assim, um assunto que pra mim era novo, daquela forma como foi apresentado no livro. Eu não tinha experiência com o Espírito Santo dessa forma, não imaginava que ele era uma pessoa e que ele tem sentimentos, é muita coisa. Vocês acompanharem as lives dos livros, vocês vão ver o tanto que é precioso conhecer o Espírito Santo na vida de vocês e se relacionar com ele. Além de conhecer, não adianta só conhecer, precisa se relacionar com ele, que ele é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo ficou na terra para nós. Então, vamos conhecê-lo mais um pouquinho. Hoje vai ser o capítulo 10. E o título do capítulo é A Pouca Distância. Por que Deus não responde à minha oração? Porque não posso receber livremente livramento e cura? A resposta para a sua necessidade mais urgente está perto. Muito mais perto do que você imagina. Apenas uma palavra, dita do fundo do seu coração, pode fazer desaparecer rapidamente as nuvens mais negras em sua vida. Está na hora de parar de pensar que Deus é um espírito inatingível, residindo a milhares de quilômetros de distância. O Pai está tão perto que você pode falar com Ele a qualquer momento, e seu espírito está tão próximo que Ele pode dar-lhe conforto, paz e orientação. Tudo o que você precisa é pedir e confiar em que Ele vai agir. O que descobri no Espírito não é algum segredo envolto em mistério, é algo tão real quanto a própria vida e tão próximo quanto as batidas do seu coração. Essa é a razão do meu desejo de compartilhar essa descoberta com você, a obra da divindade. Vamos começar com este fato sobre a divindade. O que se aplica a um não se aplica necessariamente aos 3. Eles são algumas vezes diferentes, até na maneira como se movem e como falam. Já discutimos o fato dos membros da divindade serem pessoas distintas, todavia, eles são um. Mas quando se trata da nossa relação e comunicação pessoal com Deus, é essencial compreender ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Toda vez em que você vê Deus trabalhar, você o vê como um só Deus. Mas você começa a perceber algumas diferenças no modo como pensam e como agem. Por exemplo, quando o povo judeu sob a antiga aliança pecou deliberadamente na presença do Pai, lembra o que aconteceu? A Escritura registra que eles foram mortos ou castigados. Mas Cristo, o Filho, tratou de maneira diferente com aqueles que pecaram deliberadamente e conscientemente. Exemplos, considerem os fariseus. Cristo não os matou? Não, ele os repreendeu. Você diz, Beni, sempre acreditei que Cristo perdoava a todos. A Bíblia não registra se Jesus perdoou o pecado dos fariseus, mas ele perdoou o ladrão na cruz, quando este clamou sinceramente, sou um pecador. Não confunda, Deus Pai perdoou, mas ele também matou ou castigou os que se negaram a deixar de rebelar-se contra ele. Deus Filho, porém, respondeu de outra maneira. Em vez de matar ou julgar o pecador deliberado, ele simplesmente censurou-o. Você pergunta, mas e o Espírito Santo? Qual sua reação a uma pessoa que peca consciente deliberadamente? Ele reage de modo diverso do Pai e do Filho.
O Espírito não os remove ou repreende. Ele os condena e retira o poder da sua presença. Para onde devo olhar? A Trindade, como vemos, é composta de 3 pessoas distintas e únicas. Mas você precisa compreender a sua unidade. É essencial que reconheça que a unidade abrangente de que falamos está ligada à obra e à essência da divindade. A palavra deixa claro que há diferenças ou diversidades de administração na divindade. Todavia, eles são um. Paulo explicou isto à igreja de Corinto. E também há diversidade nos cultos, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Em 1 Coríntios 12, do 5 ao 6. E a seguir escreve: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Paulo estava desvendando a operação da divindade. Ele explicou que o Senhor Jesus é o administrador, o Pai é o operador e o Espírito Santo é o manifestador. Isso é uma chave, né? Essa é uma das poucas vezes na palavra em que Jesus é mencionado em primeiro lugar e o Pai em segundo na ordem de reconhecimento. Vamos colocá-lo de volta na ordem bíblica usual. Qual a principal obra do Pai? Ele opera. E do Filho, ele administra a operação do Pai. E o Espírito Santo manifesta a administração dessa operação. Se você precisa de vida, a quem pede? Pede ao Pai, porque Ele é o doador de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Você diz: Beni, eu pensava que devíamos pedir a Jesus. Não, a fonte é o Pai. Mas o doador dessa fonte é Cristo. E o poder da fonte é o Espírito Santo. Portanto, quando você precisa de vida, eis o que acontece. Você olha para o Pai e diz: Pai, dê-me vida, ou cura, ou livramento. Veja bem, Deus é a fonte da vida. Jesus disse: Pedi ao Pai em meu nome. Mesmo que esteja se aproximando de Deus através do Filho, é ainda ao Pai que você está pedindo a dádiva. E o seu pedido vai através do Filho para o Pai. Como essa dádiva é devolvida? Digamos que o seu pedido é de cura. Deus Pai, lembre que Deus é 3 pessoas. Olha para Deus Filho e diz: Quer por favor curá-lo? Cristo entrega a cura. Por quê? Porque esse é o papel do administrador. A própria palavra administrador significa ministrar ou servir. O Pai entrega então a cura ao Filho e o Filho serve a você. Você pode imaginar se estendendo as mãos para receber a sua cura e de alguma forma parece que ela está fora do seu alcance? Você estica os braços o mais possível, mas o dom parece escapar-lhe. Tão perto e ao mesmo tempo tão distante. O que aconteceu? O que faltou? É nesse ponto que a obra do Espírito entra em cena. Ele se apresenta para manifestar a cura que foi provida por Deus e servida por seu Filho. É o Espírito que completa o processo da cura. O início foi o Pentecostes. O Espírito Santo desceu do céu para manifestar a palavra da divindade. E onde está exatamente o Espírito hoje? Onde ele reside? O Espírito não está ao lado de Jesus como muitas pessoas bem intencionadas acreditam. Ele não está ao lado do Pai. Ele foi dado a você e a mim como Consolador, ou aquele que está ao seu lado. O Espírito Santo é o seu ajudador. Ele é o seu assistente para ajudar a você a receber vida, a cura, o livramento de que precisa tão desesperadamente. Muitas vezes alguém pergunta: Beni, a quem devo orar? Minha resposta é: não confunda as coisas, você deve orar ao Pai. Mas, replica o interlocutor, você disse que devemos falar ao Espírito. Tenho de ensinar. Há uma enorme diferença entre falar e orar. Eu jamais orei ao Espírito Santo. Você sabe qual o significado da palavra oração? Oração significa petição. Em outras palavras, você apresenta a sua necessidade e pede uma resposta. Você procura e espera receber. Você nunca procura ao Espírito. É Ele quem ajuda você a procurar. Eu ainda não disse, Espírito Santo, dá-me. Mas posso contar as vezes em que eu disse: Precioso Espírito Santo, ajuda-me a pedir. Essa é outra chave do livro. Você está começando a entender que a sua resposta está bem perto? Apenas uma palavra, esperando para ser dita. Pode ser um problema físico que esteja atormentando você há anos, ou talvez um bom hábito, ou talvez um hábito que parece impossível abandonar.
A resposta que você precisa está bem próxima. Não está na hora de voltar-se para o Espírito de Deus e dizer: Espírito Santo, tu és meu ajudador. Preciso de ti. Quer ajudar-me agora? No momento em que pronunciar essas palavras com sinceridade, o Espírito Santo porá a sua mão sobre você e algo maravilhoso acontecerá. De repente, você vai encontrar-se literalmente no Espírito, absorvido na sua presença e na sua pessoa. Quando o Pai dá algo a você, ele vem do Pai. Quando o Filho lhe dá algo, isso é geralmente descrito como vindo através de Jesus. Mas quando o Espírito Santo supre, isso é dado nele, de através em 3 pequenas palavras, de, através e em, né? 3 pequenas palavras, mas elas são fortes e poderosas. Quando lemos a palavra de Deus, o padrão é surpreendente. Sempre que o Pai é mencionado, e isso é feito em termos de o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, é assim que Deus é apresentado repetidamente. Mas como Cristo é descrito, a Escritura nos ensina muitas vezes que louvamos através do Filho, recebemos por intermédio do Filho e assim por diante. Quando se trata do Espírito Santo, todavia, a terminologia muda. É usada a palavra em ou no. Andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Está lá em Gálatas 5,16. E se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Cristo disse à samaritana junto ao poço: Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jó 4,23. A palavra aqui significa simplesmente um com ele, ou seja, Cristo disse que o Pai procura aqueles que adoram e têm unidade com o Espírito. Você está andando em comunhão com o Espírito? Você está vivendo em comunhão com o Espírito? Alcançar esse relacionamento não é difícil. É tão simples quanto dizer ao grande ajudador: ajuda-me. O importante em tudo isso é que você compreenda que a Trindade está verdadeiramente operando em conjunto para cumprir um alvo, satisfazer a sua necessidade. Eles são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas são um. São uma equipe de pessoas unidas em uma natureza, trabalhando juntas de completo acordo em uma eterna harmonia. Você conserva a cura ou livramento que recebeu porque o Espírito Santo está na terra e ao seu lado. Foi por esse motivo que Jesus pôde voltar ao céu e todavia você reteve o dom que ele deu. Se você quer saber como manter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, ouça as palavras do grande profeta Ageu. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Está lá em Ageu 2,5. Quando você pede ao Filho de Deus para entrar em seu coração, está fazendo uma aliança pessoal com Deus. Não se trata de uma conversa unilateral. Deus também faz um acordo ou aliança com você. Ele sempre agiu desse modo. O Pai iniciou a aliança com Adão, Noé, Abraão, Isaque, Davi e muitos outros. Do mesmo modo que Deus procurou fazer acordos, a humanidade também buscou a Deus. É isso que descobrimos ao estudar a vida de Jacó, Josué, Elias e dos israelitas. Ao confessarem seus pecados a Deus, os israelitas disseram: Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, estamos em grande angústia. Está lá em... acho que é Números 9, 32 a 37. Neemias, desculpa. Neemias disse então ao Senhor: Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel, e ao escrevermos, e selaram os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Versículo 38. A aliança foi assinada por não menos que 84 líderes, os quais convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. As alianças com Deus eram confirmadas por diversas
atos, inclusive ficar de pé, tirar o calçado, dar um banquete e erigir um momento e fazer um juramento. A aliança mais importante de todas talvez tenha sido a que Deus fez com você através do seu Filho, quando Ele trouxe dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, pelo sangue da eterna aliança, está lá em Hebreus 13:20. Do mesmo modo que Deus tem uma aliança relativa à sua salvação, você pode fazer um voto de juramento com Deus, que trata das suas necessidades pessoais. Tomei vários compromissos com Deus e creio que Ele reconheceu a sinceridade do compromisso quando você declara categoricamente o que está disposto a fazer em resposta à sua bênção. Um fato é evidente: o Antigo Testamento está repleto de alianças que agradavam a Deus. Por que isso é importante para você? Porque Deus opera de acordo com a aliança e através delas, e você pode entrar em aliança com Ele em relação a qualquer necessidade especial. Você vai descobrir que o Pai está mais do que disposto a manter a sua palavra. Vim a crer que o Espírito Santo entra na sua vida como resultado da aliança eterna que Deus fez com você no que se refere à sua salvação. Ele é o mensageiro de Deus e de Cristo para você, a partir desse momento. Esse acordo deve ser levado a sério. Lembre-se do que aconteceu com Sansão. Depois de Dalila ter mandado raspar a cabeça dele, enquanto dormia, ela gritou: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão." Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: "Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei", porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Está lá em Juízes 16:20. Quem partira fora o mesmo, o Espírito do Senhor, que de tal maneira se apossara dele, antes, em Juízes 15:14. Quando você pode imaginar-se nessa dificuldade, você pensa que está cheio, mas não está. Acredita estar ungido, mas o Espírito foi embora. Sansão não percebera absolutamente que havia traído seu chamado e a sua aliança com Deus. Ele julgava ter ainda forças, mas o Espírito desaparecera da sua vida. A mesma coisa aconteceu com Saul. O Senhor rejeitou a Saul como rei, porquanto ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Está lá em Salomão 15:11. O Espírito não só abandonou a Saul, como algo pior aconteceu. Tendo se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte desse, um espírito maligno o atormentava. 1 Salomão 16:14. Você sabia que todo incrédulo é influenciado por demônios? Isso parece chocante, mas é o que a Bíblia diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe de potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está lá em Efésios 2:1-2. Você pode dizer: mas isso nunca aconteceria comigo, estou cheio com o Espírito Santo. Isso talvez seja verdade, mas se por qualquer razão a presença do Espírito Santo abandonar você, surge um vácuo, e é justamente isso que Satanás está esperando. A sua influência se transforma então em opressão. Ninguém gosta de falar de demônios. Os pregadores não fazem sermões a esse respeito. Os cristãos não os discutem. Os pecadores apagam o terrível tópico das suas mentes. É o mesmo que faz um político quando evita o problema das drogas e da criminalidade, pensando que de alguma forma ela vai desaparecer. Mas Cristo falou do assunto sem medo. Ele falou que os demônios estão ansiosos para invadir a sua vida. Jesus disse aos fariseus: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. Está lá em Mateus 12, do 43 ao 45. Preste atenção no que o Senhor diz em seguida. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Está lá no versículo 45. O plano de ataque de Satanás é este: todo demônio que partiu volta para uma visita, para ver se ainda há oportunidade. Se houver uma chance, ele trará outros em sua companhia. É uma situação amedrontadora.
mas você pode evitá-lo mantendo sempre completa e totalmente cheia do Espírito Santo e jamais quebrando a sua aliança com Deus. Está lembrando da história dos discípulos que falharam na sua tentativa de curar uma criança? Isso aconteceu quando Cristo estava no Monte da Transfiguração, sendo glorificado. Quando o mestre desceu do monte, o pai do menino disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Está lá em Mateus 17, do 15 ao 16. Havia, porém, necessidade de mais que uma cura física. Cristo disse: Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. No versículo 17 e 18, no verso, né? O Senhor não quer somente remover a Satanás e os seus demônios da sua vida, aquelas coisas que são uma barreira para a sua cura e livramento, mas Ele quer encher esse vácuo. Essa é a razão de ter enviado o Consolador. Ele quer que você seja enchido com o Espírito. O Espírito está neste momento na terra. De fato, Ele aguarda pacientemente o seu convite. Basta apenas uma palavra ou até um sussurro. Espírito Santo, por favor, me ajude. A sua resposta está a pouca distância. E esse foi o capítulo 10 desse livro do Bom Dia Espírito Santo, que eu acabei de ler para vocês. Só faltam mais 2 capítulos para a gente acabar. E depois eu vou passar algumas chaves do livro, né, no final. Tem muita coisa assim pra gente relembrar e praticar na nossa vida, né, que foi o que eu fiz na minha vida. Então aqui tá falando que você precisa convidar o Espírito Santo, você precisa chamá-lo. E você conhecendo ele agora através desse livro, convida ele para entrar na sua vida, para que ele faça o que ele veio na Terra para fazer. Ele é o Consolador, ele é o ajudador, ele que te dá a guia. Se você pedir para onde você quiser tomar uma decisão, ele te ajuda. Todas as vezes que você tiver conturbado, coração triste, precisar de alguma resposta, cura, libertação, pede a ele, pede ao Pai, pede ao Filho. Ele quer, a coisa que ele mais deseja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é ter intimidade contigo. Então, do seu jeito mesmo, vai para o seu quarto, busca ele da forma como você quiser falar com ele, e ele vai te ensinando como você fala. Porque às vezes a gente fica naquele receio: nossa, mas eu não sei orar, mas eu não sei falar, eu não sei como que eu me chego a ele. Fecha os olhos, levanta os braços para o céu e fala: Espírito Santo, estou aqui, Deus, eu estou aqui, fala comigo. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. É uma transformação de dentro para fora. E tudo aquilo que você às vezes não consegue dominar dentro de você, ele vai te ajudando. Pede ajuda para ele. Aqueles sentimentos que você não domina, que você não quer mais ter aquilo dentro de você, vícios, tudo aquilo que te prende, ele vai te ajudando a sair. Então vai pedindo para ele, busca ele todos os dias. Precisa de algo novo na sua vida, pede a ele direção. E ele vai dando, porque ele é o nosso Consolador. Deus Filho deixou ele aqui na terra, Jesus deixou ele na terra para nós. Então vamos buscar o Espírito Santo também. Esse é o capítulo 10 e te aguardo na próxima live. Tchau, fiquem com Deus.